Olá pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tudo bom, graças a Deus. Pessoal, eu vou fazer um videozinho aqui para vocês, mostrando um pouco sobre o processo de silagem da parte aérea da mandioca. Na verdade, eu vou mostrar mais sobre a questão do trato na cultura, um pouco mais sobre o plantio e algumas ressalvas que eu faço, pontos positivos e negativos para plantar. Eu fiz aqui algumas experiências, plantei a mandioca para fazer a silagem da parte aérea. Já colhi, então aqui eu vou mostrar uma lavoura já colhida. Eu tenho a lavoura em 2 pontos com algumas experiências aqui que eu acabei fazendo para mim ter noção de como eu ia, de qual seria o melhor a fazer, certo? Então aqui eu vou mostrar para vocês, já tem algumas ressalvas a fazer, já mudei algumas coisas no plantio anterior, num outro plantio que eu já fiz, eu vou filmar também aqui. Então eu vou estar mostrando para vocês aí e vou estar dando algumas dicas de pontos positivos e negativos. O que eu vou continuar fazendo e o que eu vou deixar de fazer nos próximos plantios, certo? Então acompanha aí que tem bastante coisa interessante. Desde já vai curtindo o vídeo, se inscreva no canal para dar uma força pra gente aí, beleza? E aí vamos que vamos. Aqui pessoal, ó, é a lavoura que eu colhi agora, a última parte, está com mais ou menos 15 dias de colheita. Então, com 15 dias que eu colhi, ela tá assim, ó. Perfilha demais. Gostei muito disso aí. Olha só, esse pé aqui como que ele tá muito bom. Essa parte aqui, ó, daqui dessa parte aqui eu vou tentar mostrar bem certinho para vocês. Tá vendo que aqui, ó, meu dedo, tá vendo que tem uma parte que tá maior? Essa aqui já tá com uns 30 dias de colhido. Essa parte aqui eu colhi antes para fazer um teste, para ver a aceitação do gado, para ver como que ia ser. Foi muito bom, gostei muito. E aí nessa parte aqui eu só cortei e colhi. Aqui eu tinha plantado um feijão no meio, que tem um feijão catador pelo meio. Olha, sobre o feijão catador eu tenho duas coisas para falar. Ele não atrapalha a mandioca. Muito bom, vai no meio da mandioca aí, ele dá uma enrolada nos ramos e tal, mas ele não atrapalha o crescimento da mandioca. Ótimo. Eu vi que ele ajuda a fechar bem o espaço e não deixa nascer mato, certo? Então isso aí é um ponto muito positivo de você fazer o consórcio de feijão com mandioca. A mandioca parece que vem mais viçosa também, porque eu acredito que o feijão deve deixar alguma coisa de nitrogênio aí para a mandioca vir se aproveitando disso, certo? E tá bonito, ó. Ó como que tá o feijão aqui e a mandioca, ele tá bonito. Porém, para quem vai colher a parte aérea, aí vai ter um problema, porque vai estar muito enrolado. Toda aquela matéria, a rama do feijão enrola na parte aérea da mandioca. Quando você vai colher, que você vai triturar, não é brincadeira. Ela dificulta muito o trabalho. Então aqui a gente sofreu muito para fazer a silagem desse material aqui. Por quê? Porque tinha muita rama enrolada. Na hora de colocar no triturador não vai, na hora de passar ela é muito enrolada. O feijão ele dá uma corda que eu vou falar para você, ela fica dura só com a faca mesmo. Às vezes com a mão você não consegue quebrar ela, e na hora de passar no triturador isso aí dificulta muito. A gente passou aqui numa forrageira, eu esqueci o nome da forrageira, mas é uma forrageira meio grande, mas mesmo assim ela puxa bem, porém aquele ramo que fica para trás ela não puxa, entendeu? Então ele enrosca na boca ali e não vai. Às vezes você tem que tirar tudo e começar de novo. Aí tá, até aqui então tinha feijão, a gente fez o primeiro teste, colheu, houve dificuldade, então eu vou continuar plantando feijão, mas não misturado com a mandioca. No meu caso aqui, não vou plantar mais misturado com a mandioca por causa dessa dificuldade de colheita. O feijão eu vou usar ele como uma recuperação de solo, uma rotação de cultura, que para mim também aqui, o feijão acaba me dando uma renda, tanto para a gente consumir o feijão catador, quanto para a gente vender, que aqui ele é muito bem vendido, viu? Aqui quem tem feijão catador na minha região aqui, o que tem vende. Então, a partir daqui foi a segunda colheita. Então, a partir daqui a segunda colheita,
Ela ainda está mais nova, porque igual eu falei, está com 15 dias de colhido. Então ela ainda está começando a rebrotar. Não está tão viçosa quanto aquela ali, mas está vindo já, tá vendo? E aqui eu fiz uma segunda experiência. Aqui a gente fez uma segunda experiência. Qual foi? Eu passei o handap aqui. Cortei com 2 dias de cortado. Vim com handap. Arrisquei bastante, gente. Eu vou falar. Eu achei assim que não ia nascer. Que ela não ia nascer, mas para minha surpresa foi muito bom. Eu já tinha visto algumas pessoas falando que poderia fazer. Para minha surpresa ela nasceu. Tá muito bonita. Tá vindo bem viçosa. Não teve nenhum problema para nascer. O mato morreu bem no meio, então eu acredito que aqui eu não vou precisar de fazer uma capina, porque é um dos problemas de você plantar a mandioca, é isso, é a questão da capina. Você tem que estar sempre mantendo a mandioca limpa. A mandioca é muito rústica, extremamente rústica. Quase nada abala a mandioca não. Aqui deu lagarta, ela sobreviveu à lagarta. Aqui deu seca, ela sobreviveu à seca, ela aguentou bem, só que o mato detona ela, viu? Ela fica, quando o mato está muito grande, ela fica ali e não cresce, ela dá aquela, eu chamo de mirrada que a gente fala aqui, né? Quando uma coisa não vai para frente. Então assim, a praga da mandioca é o mato. E aí, com essa questão da dessecação aqui, eu acredito que eu vou pular essa capina. Porque a capina aqui para nós, para a gente fazer com a nossa mão de obra mesmo, eu e meu pai, é puxado. Porque a gente mexe com leite, a rotina fica meio puxada, entendeu? E para pagar é muito caro. Rapaz, é caríssimo. Aqui a gente, teve uma parte que a gente pegou para capinar, que a gente já não estava dando conta e o mato já estava cobrindo a mandioca e tal, e não vinha crescendo. E a gente com esse problema aí, a gente acabou pegando uma mão de obra. E o que aconteceu? Fica muito caro. Um pouquinho a mão de obra hoje está caro, o pessoal já não quer mais fazer esse serviço braçal. Não estou criticando isso, porque o serviço braçal realmente é complicado, ele toma esforço. Quase ninguém mais está preparado para isso, né? Então, mas pra gente que vai pagar, acaba ficando oneroso. A gente acaba não conseguindo, acaba não compensando. Quando você vai colocar na ponta do lápis, acaba ficando uma coisa, como que eu vou dizer, o molho fica mais caro do que o peixe, entendeu? Então é barato para quem vai receber e caro para quem vai pagar. A gente tá essas duas questões aí, né? Não tô falando que que a pessoa tá explorando, só tô falando que é caro pra gente pagar hoje. Mas é isso aí, cada um tem que livrar o seu, né? Então cada um tem que cobrar o que acha que vale. E aí cada um paga o que pode pagar, né? A gente não pode estar criticando a mão de obra dos outros, não. A gente só pode colocar preço no que é da gente, né? No que é dos outros, é dos outros. Então seria isso. Eu fiz esse teste porque eu pensei, se eu conseguir evitar uma capina manual na enxada, já vai me dar um bom fôlego, né? Já vai me dar uma boa. E aqui eu usei que acho que 2 litros de veneno em quase meio hectare de mandioca. Ele dá, acho que ele vai dar uns 3.800 metros por aí. Essa mandioca que eu usei aqui. Nesses 3.800 metros eu usei 2 litros de veneno. Na verdade não foi 2 litros não, estou enganado. Eu usei mais ou menos 1,5 litro de veneno nesses 3.800 metros de plantio de mandioca para dessecar. Fez toda a dessecação, o mato já vem morrendo todo, igual você está vendo no quadro, praticamente não tem mato vivo no meio do mandiocal, só tá vindo a mandioca rebrotando. E agora eu vou acompanhar, vou fazer mais vídeos para vocês aqui, acompanhando e mostrando sobre mais ou menos o crescimento. Igual nesse ponto nós estamos aqui, ela está com 15 dias. 15 dias de rebrota.
Então nós temos aqui as hastezinhas, tá com 15, 20 centímetros mais ou menos, elas estão rebrotando. Então eu quero acompanhar. O primeiro corte eu fiz com mais ou menos 4 meses. Com 4 meses eu fiz o primeiro corte. Nesses 3.800 metros de plantio aqui, eu obtive mais ou menos, não dá pra gente pesar, gente. Não consegui pesar quando a gente vai fazer o trabalho. A gente gostaria que fosse mais minucioso, porém, acaba que a gente precisa fazer com velocidade para fechar o silo. E aqui a gente fez manual. Mais um problema que a gente tem aqui na nossa região, em pequena propriedade como a nossa, é a questão de contratar a mão de obra, serviço de maquinário também. O pessoal, eles têm, aqui tem bastante gente que tem uma ensiladeira que daria para ter colhido aqui, só que eles querem vir para fazer muito serviço. Serviços pequenos como o nosso, já não é tão, como fala, viável para eles. Eles não querem vir fazer serviço pequeno. Então acaba que eles não vêm, né? Falam, não compensa, eu tenho que desmontar minha ensiladeira, sair lá e vir aqui, entendeu? Então acaba não vem, você não consegue. Você acaba não conseguindo contratar a mão de obra também mecanizada, né? Seria a mecanização. Como a gente ainda não tem, ainda está buscando ainda, trabalhando para chegar lá. Como a gente não tem a mão de obra mecanizada, então acaba que a gente depende dos outros. E aí, como não consegue para um lado, não consegue para o outro, vamos no braço. Não pode parar, né? Então a gente meteu o braço e fez. A gente acabou não conseguindo pesar, mas pelo olhar que a gente deu ali, pelo tanto que a gente fez na carga do nosso carro, que é uma picape, a gente fez várias cargas nele. Pelas cargas que a gente fez, eu acredito que deu algo próximo de 8 toneladas. Esses 3.800 metros quadrados aqui de mandiocal aqui. Então a gente conseguiu colher mais ou menos umas 8 toneladas, com 4 meses de plantio. Então agora eu vou acompanhar, igual eu falei. Esse aqui, ele tá com 30 dias mais ou menos de cortado. Tá vindo bastante rebrota, ó. Você vê num pé, ele, vamos chamar assim de perfilho, né? Seria os perfilhos dele. Igual eu vejo aqui, a maioria dos pés, ele tem 6, 5, entendeu? Aqueles que era um só, agora vem com 5 perfilhos. Então eu acredito que nos próximos cortes, o volume vai ser maior. E agora, a gente vai entrar na seca, né? Eu não sei se a gente vai conseguir cortar mais uma vez essa mandioca antes da chuva, para ter esse acompanhamento. Mas se a gente conseguir, eu vou estar fazendo vídeos aqui e mostrando o resultado, mais ou menos igual eu estou mostrando agora, né? Vou estar mostrando o resultado e vou estar mostrando para vocês os erros e acertos que a gente faz, né, no dia a dia. Pessoal, como eu comentei, né, a gente vai aprendendo aqui no sítio, na roça, a gente acaba aprendendo muito na prática, né? Tipo, a gente pega o máximo de informação que a gente tem possível no dia a dia, no dia a dia assim, na internet, que hoje realmente tem um banco de informação muito grande disponível, por exemplo, no YouTube e tal. A gente consegue pegar muita informação, porém acaba que muita coisa não se aplica à realidade da gente, né? Então assim, às vezes a gente apanha, pega uma ideia e tenta colocar e não dá legal. Às vezes a gente dá muito bom pra gente, entendeu? E assim vai. Então assim, muita coisa a gente aprende no dia a dia aqui. E uma coisa que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, dando continuidade sobre o plantio da mandioca, é isso aqui. No primeiro plantio, aquele que eu tava filmando agora, que eu filmei pra vocês ali, a gente plantou manivas com mais ou menos 1 metro de distância, 80 a 1 metro de distância uma da outra. Foi fazendo as covas, né? E com mais ou menos 1 metro de linha. E aí foi fazendo as covas assim. E aí, posteriormente, eu pesquisando, eu vi alguns estudos, o pessoal plantando com manivas maiores.
fazendo com manivas maiores e tal. E eu vi que parece que deu bem certo e tal. Eu gostei do modelo de plantio, sabe? E aí eu resolvi aplicar. Aí a gente separou mais uma área aqui. E agora essa área aqui foi plantada em março. Então ela tá com mais ou menos... Ainda março, foi no final de março, eu acredito, que nós fizemos. Final de março e começo de abril. Então hoje ela deve estar com perto de 45 dias de plantado. Então vou filmar aqui mais um pedaço aqui para vocês estar olhando. E vou comentar sobre o que a gente achou ideal fazer nesse novo plantio aqui, certo? Aí aqui a gente plantou assim, ó, já tá diferente, vocês podem ver, é um plantio mais alinhado, mais alinhado. A gente fez o sulco aqui, não fez mais cova, certo? Fizemos o sulco no plantio e plantamos, e aqui foi plantado as manivas. Eu fiz assim, eu fiz um plantio diferente. Eu não tinha muita maniva disponível, gostaria de ter mais, mas vocês podem ver aqui, ó, aqui a gente tem pé, ó, praticamente um pé em cima do outro, ó. Num pedaço de 1 metro a gente tem aqui mais ou menos 3 pés, 4 pés, entendeu? Às vezes ele dá uma falhada, mas a maioria é muito próximo, 40 centímetros, 20 centímetros um do outro, porque a gente plantou com as manivas inteiras, certo? E a gente fez partes aqui com manivas inteiras e algumas linhas fizemos com manivas de 50 centímetros, pulando 10 centímetros de cada maniva. Então a gente pegava uma maniva de 50 centímetros e dava um espaço de 10 centímetros entre a outra e foi colocando. Não dá diferença de plantar com a maniva inteira, viu? Realmente não dá. A mesma falha que deu, igual aqui você vê, um exemplo, aqui você vê uma falha, ó, de um pé para o outro. Aqui tem mais ou menos 1 metro de distância de um pé ao outro, certo? Na maniva inteira também acontece essas mesmas falhas. Mas eu gostei do plantio, gostei muito desse método de plantio. A gente fez o sulco, jogou a maniva e jogou a terra em cima, certo? Ficou muito bom, cara. Eu gostei bastante. Ela nasce bem, ela não deixa nascer mais mato na linha, certo? Então assim, dentro da linha dela, você praticamente não nasce mato, sabe? Um matinho ou outro foi catado de mão aqui, conseguiu fazer a limpeza, ó. Pode ver que tá muito limpo. Aqui na entrelinha dela, vamos supor, entre uma rua e outra aqui, eu passei o tratorito. A gente tem um tratoritozinho, aquele da marca Toyama, eu acho. A gente tem um tratoritozinho aí, e com a enxada rotativa, quando ela tá nova, que ela não tem raiz ainda, você pode passar bem pertinho dela aqui, ó, que não abala ela. Ficou muito bom. Eu acredito que entre o tratorito e a enxada, você faz uma passada aqui, ele mata tudo, ó. Ficou muito bom. Aí vai ter um matinho ou outro que vai rebrotar, não tem jeito, né? O mato ele rebrota, não tem como. Aqui tem bancos de semente de muitos anos, né? Vamos colocar aí. Mas esse mato ele é fácil de você controlar, porque ele já vem bem mais raleado. Então aqui nesse meio aqui eu passei o tratorito. Na minha opinião ele faz 2 trabalhos. Um é matar o mato, o outro ele dá aquela boa fofada na terra. O que faz com que as raízes da mandioca tenham mais facilidade de penetrar no solo, né? Então aqui eu vou falar, eu gostei demais desse modelo de plantio aqui. Nos próximos plantios que eu fizer, eu vou fazer nesse modelo aqui, já não vou fazer mais de covas, como se diz, berço, né, que o pessoal fala, né? Mas não vou fazer mais naquela distanciamento, vai ser no sulco desse jeito aqui, ó. Gostei demais. Aqui, ó, para você ver, ó, aqui tem um exemplo de um lugar aqui que a gente pegou manivas muito sadias, provavelmente, ó. Ele não tem falha, ele fica muito chique mesmo. Aqui não tem como dar errado, viu? A gente ganhou essas manivas, que aqui na nossa região aqui é bem difícil. Às vezes, vamos supor, o pessoal costuma colher a mandioca na entrada da seca.
quando começa a seca aqui para nós. Aqui a gente não tem, não segue muitas estações do ano, né? A gente segue 2 estações apenas, a seca e as chuvas, né? Então é o período chuvoso e o período de seca. Então quando entra esse período de seca, o pessoal começa a colher a mandioca. Porque praticamente ela finalizou o ciclo dela, certo? De crescimento ali. E aí já não tem mais chuvas, então eles começam a colher a mandioca. E aí aqui quase ninguém aproveita a maniva. As mandiocas vai para farinha, outros vendem para espetinho aí e tal, e o pessoal vende bastante. Mas não tem como você plantar nessa época, a não ser que tivesse uma irrigação, né? Então a gente acaba não tendo, quando a gente chega no momento de plantar, quase ninguém tem mais maniva. Quem tem é quem guardou um pouquinho de maniva para poder replantar a rocinha dele. Então, às vezes você vai pedir lá para a pessoa, eu vou ter que plantar, eu vou te dar um pouquinho e tal. Porque o pessoal aqui é bem generoso até. Mas só que assim, eles precisam pensar no deles primeiro, né? Para depois sair dividindo, né? Então assim, acaba que muitas vezes a gente não tem a maniva no momento certo. A gente não tem a maniva. Aí essas manivas que a gente ganhou mesmo, já foi já em março, final de março quase, essas manivas aqui. E a senhora que deu para nós, ela tinha arrancado e tinha deixado lá na pilha. Já tinha já uns 15 dias mais ou menos. Então ela já estava tomando sol, já não estava aquela maniva de qualidade já mais. Mas a gente plantou. Então onde pegou uma maniva melhor, que estava mais verdinha, ela nasceu muito bem. E onde pegou uma outra que dá falha, eu acredito que é a maniva que secou, que já tinha tomado um sol, tinha dado uma queimada pelo sol. Mas eu gostei muito do resultado aqui. Aqui a gente tem um capinha-açu, que a gente plantou também na mesma idade. Esse capinha-açu está com mais ou menos 45 também de dias de plantado. Aqui tem um capinha-açu. A gente não abre mão de ter um cantinho de capinha-açu aqui na chácara não, porque o capinha-açu, apesar das deficiências que ele tem aí e tal, já tem muita gente falando sobre isso, né? Tem muito vídeo na internet já falando, detonando capinha-açu e tal. Aqui a gente não abre mão dele não. Um pouquinho sempre a gente tem, nem que seja um quadro, porque ele pode não ter aquela nutrição pro gado, mas para aquela questão de uma vaca morrer de fome, ela não vai morrer, certo? Porque a gente vai ter aqui forragem, bastante forragem, certo? Então assim, às vezes você não vou plantar o capinha-açu porque ele é fraco, não vou plantar o capinha-açu porque ele não tem o nutriente que eu preciso. Só que às vezes você tem aí novilha, bezerra, uma vaca seca na sua propriedade. Para quem mexe com leite, estou dando meu caso, né? Que mexe com leite, tem uma vaca seca na sua propriedade que às vezes não precisa estar comendo uma forragem de alta qualidade, entendeu? Às vezes com um capinha-açu e uma suplementação, ela talvez não vai engordar, não vai fazer aquele desenvolvimento, mas vai passar uma seca, vai passar um período de estiagem aí tranquilo, sem você perder animais, né? Aqui na minha região eu tenho um exemplo de muita gente aqui que eu não planto capinha-açu, eu não sei o que. Aqui ainda é muito na cana, o pessoal planta muito a cana, né? Muito bom também, né? Só que o trabalho de manejo, adubação, para quem tem uma terra mais fraca, a cana já não vai bem. Então muita gente fica na cana tal, não planta capinha-açu, detona capinha-açu, mas eu vejo tanta gente perdendo vaca aqui. Tem gente que você chega na propriedade pequena aí, o cara tem lá 20, 25 cabeças. Morreu 7 esse ano. Rapaz, é um prejuízo muito grande, né? A pessoa perder 7 cabeças num ano por seca, por falta de comida, né? Então o capinha-açu ele acaba trazendo esse tipo de solução para esse tipo de problema, entendeu? Você acaba tendo um volume de forragem. Vamos supor, o capinha-açu aqui, eu plantei ele, talvez eu não vou conseguir colher desse capinha-açu agora não, para esse tempo, porque aqui nosso tempo de chuvas está quase se findando, certo? Vai ser mais, nós já estamos aqui em maio, então aqui se chover mais
2, 3 ou 4 chuvas, nossa, já foi lucro. É o fim já, sabe, da chuvarada. Então se chover mais, tudo que cair aqui agora é lucro, é jogar a mão para cima e agradecer a Deus. Porque o volume de chuva que era para cair mesmo eu acredito que já foi. Então eu cheguei nesse capinha-açúcar, igual eu falei, tem mais ou menos 45 dias de plantado. Ele tá aqui com uma média assim, né, que tem lugar que fica mais alto, mais baixo. Aí ele tá com a média de 1,20 m, 1,5 m de altura. Tem lugar que ele já tá dando 2 metros, mas a média mesmo é 1,20 m, 1,5 m de altura. Que também, se eu precisar, se eu me apertar, eu posso vir aqui e cortar na seca para mim tratar alguns bezerros aí, uma vaca ou outra, eu consigo ainda, né? Eu teria capim aí para tratar. Mas quando entrar a chuva novamente, que aí eu vou cortar ele, entra a chuva novamente, eu vou ter aí silagem, né? Eu vou ter uma reserva de silagem, vou guardando. Alimento nunca é demais, não. Eu percebo isso, que às vezes eu falava, eu só tenho 10 vacas, não precisa, tá bom, só isso aí tá bom. Sempre falta, vaca come. Às vezes a seca dá uma esticada, entendeu? Às vezes o seu pasto, a chuva começa, dá a primeira chuva, só que ela não começa regular, ela vem devagarzinho, e aí você chove, fica 15 dias sem chover, o seu pasto não vem. Você tendo a silagem, você tem garantia de comida. Você não precisa vender animal, você não precisa deixar animal emagrecer e nem morrer, entendeu? Então seria mais ou menos isso que eu gostaria de passar hoje. Eu vou fazer acompanhamento para vocês aí sobre a mandioca. Vou estar filmando mais vídeos, sempre que eu ver um desenvolvimento, que eu ver alguma coisa diferente. E vou estar passando o que eu aprendi. O que eu aprendi na prática e aprendi na pancada, bem dizer, né? Com os erros e acertos, com os lucros e prejuízos. Aí eu vou estar passando para vocês aí. Valeu, até mais, até o próximo vídeo.